Dentre todas as atividades do mestrado, certamente a defesa da dissertação é o momento que traz mais ansiedade. Por isso, no vídeo de hoje eu vou discutir com vocês um pouco da minha experiência e dar algumas dicas para você se sair muito bem nessa etapa também. Isso depois da vinheta. Por questão de organização, eu separei esse vídeo em 3 partes. Primeiro nós vamos falar da preparação da defesa, em seguida da apresentação da defesa, e por fim nós vamos falar um pouco da etapa de arguição, que é quando a banca faz as perguntas para o acadêmico. Isso eu estou falando baseado na minha experiência, que é a minha própria defesa de mestrado, e mais algumas outras defesas de mestrado que eu assisti ao longo dos anos. Começando com o tempo de apresentação. Geralmente, a apresentação da defesa de mestrado tem em torno de 50 minutos. Esse tempo, em geral, é muito maior do que o tempo que você tem para outras apresentações ao longo do mestrado. Normalmente, os seminários e as outras apresentações têm entre 10 a 15 minutos. Você pode cair no erro de achar que 50 minutos é muito tempo, porém não é. Lembre que nesses 50 minutos você vai ter que falar de tudo que você fez ao longo dos 2 anos. Você terá que introduzir o seu tema de pesquisa, falar da sua revisão bibliográfica, dos seus experimentos, dos seus resultados, concluir o seu trabalho e falar de perspectivas futuras de pesquisa. Então você vai perceber que 50 minutos não é tanto tempo assim e por isso a sua defesa de mestrado vai exigir uma preparação adequada. A primeira questão para utilizar bem o tempo é entender quem que é o público-alvo da sua defesa de mestrado. E o público-alvo é a banca, as pessoas que vão te avaliar. E a diferença da banca para os demais espectadores da sua apresentação são 2. Primeiro, eles são profissionais, preparados e experientes, ou seja, eles não são leigos no seu tema de pesquisa. Além disso, eles leram o seu texto da dissertação e, portanto, eles estão por dentro dos seus trabalhos, experimentos, resultados, etc. Então você tem que usar isso ao seu favor, você não precisa dar explicações tão detalhadas como se estivesse explicando para um leigo, por exemplo. Uma outra coisa é dimensionar bem os slides. Aqui valem todas as regras para a formatação de slides que você já deve conhecer. Não colocar muito texto nos slides, fazer uma formatação limpa, etc. Além disso, uma boa regra é considerar que cada slide vai ter cerca de 1 minuto de apresentação. É claro que talvez tenha alguns slides mais bobos que não tenham 1 minuto de apresentação, como os slides que separam os capítulos, etc. Mas todos os slides úteis, ou seja, aqueles que têm conteúdo de fato, devem ser dimensionados para cerca de 1 minuto. Se um slide está levando muito mais que esse tempo para apresentar, talvez valha a pena separá-lo em 2 ou mais slides. Além disso, como a sua apresentação é direcionada para a banca que leu a sua dissertação, você pode fazer referências ao seu texto durante a apresentação. Como eu fiz alguns lemas e teoremas que eu apresentava, eu pontuava em que página da dissertação eles estavam, pois isso facilita para a banca fazer algumas perguntas depois. E por fim, uma coisa que é um gosto pessoal, eu não costumo numerar as figuras nos slides, porque em geral, durante a apresentação, é muito difícil referenciar figuras que foram apresentadas anteriormente. Digamos que eu apresente uma figura de número 3, e depois 5 slides para frente eu vou falar da figura número 3. Se ela não está aparecendo, isso perde um pouco o sentido durante a apresentação. Mas é claro que isso entra nas dicas gerais para a formatação de slides. A próxima dica pode parecer óbvia, mas é importante falar o óbvio também. Você deve treinar a sua apresentação. Por quê? Ao longo da sua trajetória, você deve ter apresentado em congressos e em seminários, e como eu disse, essas são apresentações mais curtas, normalmente de 15 minutos. Numa apresentação de 15 minutos, é comum você ensaiar um pouco e conseguir fazer a apresentação dentro do tempo. Porém, para uma apresentação mais longa, isso é muito improvável. Normalmente, você faz a apresentação e termina,
e quando vê, você apresentou em 35 minutos aquilo que deveria levar 50. Ou, pior ainda, no meio da sua apresentação você é interrompido pela banca que lhe avisa que o seu tempo já acabou. Então essa apresentação mais longa, ela demanda ensaio. O que eu gosto de fazer? Como a apresentação é longa e seria muito trabalhoso ensaiar toda vez ela por completo, eu separo a apresentação por sessões. Então digamos que fosse introdução, revisão bibliográfica, resultados, conclusão e trabalhos futuros. Então neste exemplo teríamos 5 sessões, ou capítulos se você preferir. Então eu costumo ensaiar cada capítulo separadamente e anotar o tempo. Quando eu termino de elaborar e ensaiar os capítulos separadamente, eu tenho uma noção do tempo total que a apresentação levará. E a partir disso, eu passo a ensaiar 1 ou 2 vezes a apresentação por completo. Além de ensaiar apenas a apresentação em si, eu também gosto de pensar e ensaiar as respostas para possíveis perguntas da banca. Isso vai te dar mais segurança na etapa final, que é a arguição. Depois que você terminou de elaborar o seu material e treinar a sua apresentação, vem a segunda parte, que é a apresentação de fato. Minha primeira dica para você é não fique tão nervoso. Essa apresentação, no fim das contas, não é tão diferente das outras apresentações que você fez ao longo do caminho. Ela só é mais longa. A minha primeira dica é o seguinte: você tem que manter um olho no relógio. Por quê? Como eu disse anteriormente, na apresentação mais longa é muito fácil perder a noção do tempo. Principalmente no dia da apresentação, onde você vai estar nervoso. O que eu gosto de fazer? Durante o meu ensaio, eu anoto a marcação do tempo em que eu estou a cada capítulo da apresentação. Ou seja, lembra que eu falei que a minha apresentação teria 5 partes? Então eu sei que ao final da primeira eu tenho que estar com 5 minutos, ao final da segunda com 15, ao final da terceira com 27 e assim por diante. Com isso, no dia da apresentação, eu fiquei de olho no relógio sempre que eu acabava um capítulo da minha apresentação. E com isso eu tinha uma noção se eu estava adiantado, ou seja, estava falando muito rápido, ou se eu estava atrasado. E com isso eu tinha uma realimentação, eu conseguia fazer correções ao longo do caminho. O tempo é uma das coisas mais importantes nessa apresentação. Você não quer no final ser interrompido porque você passou do tempo. É muito melhor você por conta própria identificar que está atrasado e por conta própria escolher o que você vai deixar de falar no dia para terminar no tempo. Essa parte é muito importante. A próxima dica é falar das suas publicações que foram aceitas. É muito comum que no capítulo dos resultados você tenha submetido esses resultados para publicação e muito provavelmente eles foram aceitos por algum periódico. Então, quando você chegar ao final do capítulo de resultados, pontue que aquele material foi aceito para publicação. Por que isso é importante? Porque isso acrescenta força para o seu trabalho. Mostra que parte daquilo que você está apresentando já foi avaliado pelos seus pares e considerado um material apto para ser publicado. Então, de certa forma, isso mostra para a banca que aquele material tem credibilidade. E por fim, um conselho genérico: saiba os padrões de apresentação que o seu programa exige. Quais que são os códigos de vestimenta tradicionalmente adotados, a linguagem utilizada, etc. Como que você pega isso? Talvez exista um conjunto de normas escritas que você pode ler, mas você vai pegar isso assistindo outras apresentações anteriores à sua. Depois que você terminou a sua apresentação, vem uma parte onde muitas pessoas ficam mais nervosas, que é a parte de arguição. Agora a banca, considerando a sua apresentação e o texto da sua dissertação, vão te colocar uma série de comentários e perguntas. O primeiro conselho é que você mantenha a calma. E esse conselho, na verdade, se divide em 2 partes. Primeiro, mantenha a calma no sentido de não fique nervoso, não fique ansioso. Entenda que faz parte do processo acadêmico
esse ataque que não é a sua pessoa, mas é as suas ideias que você propôs durante o seu trabalho. E às vezes pode acontecer, apesar de não ter sido o meu caso e eu não ter visto isso na URGS, onde eu estudo, mas pode ser que a banca, em algumas situações, se comporte de uma forma um pouco hostil em relação ao seu trabalho. Novamente, lembre que esse não é um ataque pessoal à sua pessoa, mas sim ao seu trabalho, à qualidade do seu trabalho. Mas lembre de que você sempre deve se direcionar à banca de forma respeitosa, educada e calma. O próximo conselho é fundamental. Anote as perguntas e sugestões propostas pela banca. Ou, se possível, grave em áudio as perguntas e propostas sugeridas pela banca. Isso porque depois você terá que discutir com o seu orientador quais que daquelas perguntas e propostas são pertinentes para você acrescentar no seu trabalho e quais delas não são pertinentes. E por mais que você ache que você vai se lembrar de tudo depois, lembre que você está muito nervoso e provavelmente você não vai lembrar de todos os detalhes. Além disso, como um bônus, quando você anota as perguntas, você demonstra um interesse genuíno naquilo que a banca está lhe dizendo. Agora, com as apresentações à distância, devido à situação da pandemia, é muito comum elas serem pelo Zoom ou por alguma ferramenta dessas, então é muito mais fácil gravar as perguntas. Só lembrando que, por uma questão de bom senso, sempre que você vai fazer a gravação, é interessante pedir a permissão das pessoas que serão gravadas. E a última dica é a seguinte: não sei também é uma resposta possível. É claro que você deve levar essa dica com cuidado, você não pode responder todas as perguntas com não sei, pois daqui a pouco a banca te pergunta quanto é 4 vezes 3 e você está falando que não sabe, isso não. Agora, o seu trabalho ele vai deixar margens para várias perguntas, isso é óbvio porque o seu trabalho de pesquisa não resolveu todos os problemas da área. Então algumas perguntas, como por exemplo, por que você não testou essa situação, ou o que aconteceria se você testasse nesse cenário, você vai responder com não sei. É isso. Você vai falar, não sei, essa é uma sugestão interessante, pode ser testado na continuação da pesquisa, mas eu não tenho esses resultados para apresentá-los no momento. Por exemplo, é uma resposta possível. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Se quer continuar a discussão, use a caixa de comentários, que eu te respondo por ali. De resto, um forte abraço e se inscreva no canal, pois semana que vem teremos mais conteúdo da área de engenharia de controle. Até lá, e se quiser, fique com alguns vídeos sugeridos do canal. Até mais!